Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz e nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo. Você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast, é só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje eu vou conversar com o Ricardo Souza, que é o pai do Iago e da Priscila. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite. Eu falo para todo mundo aqui, falar de filhos é sempre uma grande emoção e traz muito aprendizado e uma bagagem muito grande, né? E eu tenho certeza que você é um exemplo de pai e eu quero que tu passe, enfim, transmita para as pessoas essa mensagem linda que é a paternidade. E eu quero começar lá do início, né? Quando é que começou a tua jornada na paternidade? Mas é uma história bem interessante, assim, né? Que é até quando, às vezes, o pessoal pergunta a minha idade, né? E a idade da Pri. Daí eles ficam fazendo cálculos deles e falam assim, pô, mas tu foi ligeirinho, foi né? Pai bem cedo, daí, hein? assim, dependendo da pessoa, eu conto a história. Dependendo, eu deixo ele achar que é aí, pronto. Sim. Mas, geralmente, tem que contar a história, né? Então, a história é mais ou menos assim. Quando eu conheci a minha esposa, né, a Lene, ela já tinha uma menina. Ela já tinha uma menina. E aí tem uma situação que na época tinha essa expressão de mãe solteira. Né? A mulher hoje é mãe solo, né? Mudou o nome, né? Mudou. Então era mãe solteira e na época, assim, a mãe solteira para a sociedade era um escândalo, tal, era uma coisa, né? E eu sei que a minha irmã também vivenciou isso, né? E aí conheci a Lene e tal. A Lene sempre foi muito bonita e tal. E aí quando eu olhei para ela, nós estávamos na época numa igreja, né? E aí tinha as três gatas da igreja, né? Sim. E aí a Lene para mim era uma das melhores. Eu disse, não, vai ser ela. Vai ser ela, né? E ela, na época, ela gerenciava uma loja no shopping, né? Sim. E aí a situação foi engraçada. Eu cheguei lá e eu visitei ela e tal, daí ela me cumprimentou e tal. Daí antes de sair, eu falei assim pra ela, ó, eu tô na fila, tá? E peguei e saí, cara, deixei ela no vaga. Ela falou assim, pô, esse cara é louco, cara é ousado, né? E depois eu fiquei sabendo que a ousadia é uma coisa que as mulheres gostam, né? Mas não era técnica, não. Daí aconteceu, só que daí eu era muito novo, eu tinha tipo 19 anos, vindo pra 20 e tal. Aí eu comecei, né, a fazer meus momentos de oração e tal, que eu tinha. Daí eu falei com a minha mãe, né, mas é o seguinte, ela já tem uma filha, tal. A Priscila na época tinha 4 anos, tem uma filha e tal. Aí a mãe já, pois tu sempre não pede para Deus, assim, para Deus dar um esposo para tua irmã e tal. Pois para tua irmã pode, daí para outra pessoa outra não. Tipo assim, porque tu não pode ser então a solução, né? E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Outros olhos e tal. Aí teve algumas situações bem interessantes, assim, como é que a gente se conheceu. E aí eu meio que fiz uma prova com Deus, assim, porque a Priscila sempre foi linda. Não tem aquela menina que ela nasceu para ser princesa, sempre foi linda, sempre bem arrumada e tal. E aí ela começou a me tratar bem, assim. Cara, daí um dia eu disse, se ela vier até mim e me abraçar e falar alguma coisa, daí nós já estávamos já namorando, né? Eu vou crer que é o caminho, né? Sim. Pá, daí ela tava com um vestidinho assim, coisa mais linda. Ela veio e me abraçou, cara. E me chamou de pai. Pelo amor de Deus. Aí já era. Aí ganhou o coração, né, cara? Ganhou o coração. Que tava esperando que Deus enviasse e tava ali o sinal. Tava ali, né, cara? Tava ali. Então, assim, foi uma experiência difícil também, porque eu era muito novo, né? Sim, 19 anos e assumir uma criança de 4. Só que eu sempre fui, assim, muito precoce, profissionalmente, né? Eu com 19 anos, já tinha uma profissão, já sempre fui muito de ler, estudar, sempre fui voraz, assim, sempre fui curioso. Nunca me contentei com o estilo de vida, sempre queria algo mais. E aí, eu acho que isso forçou também, fez eu correr mais rápido ainda, né? Pô, agora tem uma filha e tal. Para quem quer ter filho, né? Sabe que um filho, pelo menos, aí, ó, é R$1 milhão, tá, ao longo da história, tu vai investir. Sim, e não pensa que é brincadeira, não, né? E aí, isso também me mostrava, assim, como a gente vê alguns pais irresponsáveis, né? Que têm filhos e
e abandona, não assume, eu acho tipo assim, um absurdo, né? Sim. E uma questão legal da Priscila, né, é que daí quando a gente decidiu casar e tal, eu também pensei assim, tá, eu vou casar, vem ela, eu já sou, a minha mente é processual, daí eu tava vendo o futuro, daí. Aham. Cara, daí eu vou, daqui a pouco vem o pai dela e vai levar ela, não. Aham. Eu já... Já é minha É filha. minha. E aí a Aham. gente fez uma coisa muito doida, porque até hoje é muito difícil a adoção, né? Aham. O processo é bem complicado. E, cara, a gente foi no fórum, cheguei lá, falei com o juiz, nem audiência teve, cara, uma loucura assim. Meu E Deus. cheguei ao seguinte, você sabe, tu é advogado e tal, né? É complicado isso. E eu disse, não, eu vou... Falei pro juiz, ó, eu queria conversar com o senhor, tu sabe que não funciona assim, né? Aham. Eu sei. Mas assim, ó, vocês não, às vezes não reclamam da sociedade, que os pais abandonam os filhos. Então, eu quero... Tá aqui, ó, a menina me trata como pai, eu vou casar, era tipo, semana que vem eu vou casar. E eu queria registrar no meu nome. Ó. Ele sabe que não é assim, eu sei que não é assim. Mas daí eu comecei a contar as histórias e tal. Daí ele deu um sermãozinho em mim, não deixou barato e tal, mas no final assinou, cara. Ah. Assinou. Eu não lembro se foi antes do casamento ou foi depois. Acho que o documento veio na semana depois. Aí eu tava no meu nome lá, eu como pai. Pai Que era da Priscila. Pai da Priscila. Ah, e aí, pô, né? Fiquei... Com 20 anos já tinha uma menina de 5. É, de 5, 4, 5, é. Aham. E aí foi uma coisa assim muito incrível, porque daí... E a Priscila, desde criança, sempre foi otimista. Aí tinha que levar ela para creche, ela sempre sorrindo, dia de chuva, não tinha carro, né? Aquela loucura toda assim. E ela sempre sorrindo, né? Sempre... Aquela criança encantadora. Encantadora. Que te ganhou naquele onde ela abraço ia, de pai, ela ela ganhava. ia na igreja, ela encantava, na escola encantava. Tudo. Eu disse, pô, essa menina é especial. Sim. Então, assim, para ela foi um grande presente, assim, né? Que a Lene me deu e que Deus me deu, né? Foi ela. E aí, Ali que começou a experiência, então. de pai. Que agora eu tenho que assumir uma responsabilidade. E aí eu comecei a ver que os pais são ausentes, né? Porque a escola, eu sempre fazia a tarefa dela, eu sempre ajudava ela, e sempre na reunião de pais. Até o nome reunião de pais tinha que ser reunião de mães, porque pai não vai. Só Sim. tinha eu de pai lá, entendeu? Infelizmente, a gente ri aqui, mas infelizmente é uma estatística alta. E hoje eu atendo adultos, né? Eu faço mentoria, consultoria. O problema hoje da sociedade, o problema da humanidade para mim é falta de paternidade. Isso aí é desgraça, assim, ó. Hoje os casamentos errados é porque a menina não teve um pai legal, tudo, né? Porque daí vai buscar no Vai marido buscar, aquele papel do genitor que ela não teve. Exatamente, Infelizmente né? é isso. É bem natural isso, né? A mulher quer um pai, ela não quer um esposo. Daí isso não dá certo. Sim. Né? Não dá certo todos os requisitos, né? E aí foi assim, aí começou essa aventura, digamos assim, e aí eu fui muito presente, eu participava de tudo, tal, e aí me apaixonei pela... Até a Lene fala que foi tipo a promoção, né? Leve uma e ganhei outra, né? Aí ganhei duas, Sim, né? E aí foi um desafio para tudo, para educação e tudo. E eu tu fui teve que aprendendo. amadurecer muito rápido, né? Muito rápido. É tipo assim, ó, com 21 anos, eu já era consultor de empresa, entendeu? Uma loucura, assim. Aí eu tive que... Sustentar uma sustentar família, tudo. fazer acontecer. Eu sei hoje, assim, que isso atrasou muitas coisas, também minhas, mas também acelerou outras. Então, eu acho que a vida é o balanço final. Sim. O saldo é positivo, beleza. Não adianta ficar remoendo que perdeu lá, perdi dinheiro, perdi isso. Cara, o final é o que vale. Hoje eu vejo, né? Depois eu conto do final, assim, o que eu vejo hoje no resultado. Então, assim, foi muito legal. Daí, assim, tipo, festa de 15 anos, cara. Nossa, foi uma... uma outra coisa que a gente fazia com ela, que daí a Lene fez um estágio lá, que era um projeto missionário, acho que ela foi para a Argentina, parece. E aí eu fiquei com a Priscila. Cara, daí ela ficou mocinha. Bem nesse período. E eu com vergonha de ir na farmácia comprar absorvente, cara. Sério. Vou lá, né, cara? E aí, tipo, aquela coisa, né, cara? A menina ali e tal. E agora, qual eu compro? Agora, como é que eu explico? Faço, tal. E em casa ele sempre foi, assim, muito aberto, muito tranquilo, assim. Sempre teve, assim, até, digamos, uma pureza nesse sentido, né? Sim. E aí foi legal, foi experiência, assim. Acho que isso para ela foi bom também, o pai estava presente ali. Daí ela ficou mocinha e tal. Mas não pediu socorro para avó, para tia? Eu acho que alguém ajudou, né? Acho que foi uma vizinha que ajudou. Uma mulher, assim, né? Mas foi bem engraçado. E aí, o que eu fazia, assim, né? Que eu aprendia... Até eu tinha alguns clientes que falavam...
Ah, tu tá sempre viajando. Porque o lance da viagem é assim, ó. Eu casei, né? Eu casei. E daí na semana seguinte eu já viajei, cara. Fui para Curitiba fazer um curso lá com, na época, o Vicente Falcone Campos, que é o guru da qualidade. Foi esse cara que me colocou, acho, no mundo dos negócios, assim. E aí não parei mais de viajar. Né? Entendi. Então foi sempre minha vida. E aí eles falaram, como é que a tua filha... Então, daí eu dizia assim para ele, cara, é o seguinte, eu viajo, mas o que eu aprendi? Eu aprendi até uma frase, né? Que resume isso, que é o seguinte, que a gente vai passar na vida e as pessoas vão esquecer tudo que tu falou e tudo que tu fez. É tudo mesmo, tá? Vão esquecer, mas elas nunca vão esquecer o que tu fez elas sentirem. Então, a intensidade é a chave. Então, o que eu fazia? Porque ela tem intensidade. Eu tenho um momento só com ela, às vezes um jantar, tipo, os pais, né, tinham que ter com a menina um jantar romântico com a menina. Sim. Sabe? Para exercitar essa questão, tal, do homem. Para ela tal. ter como exemplo. Não, e aumentar a régua, porque daí esses guaipeca aí estão ferrados, porque daí a régua é outra, né? Sim. Daí eu lembro que a gente mandava flores para ela no aniversário na escola. E então isso... Tu sempre deu um jeito de se fazer presente. Presente, E quando estava presente, realmente estava ali, com toda emoção, e aí eu com falava todo carinho. Às vezes com um cliente que falava assim, cara, e tu tá com teus filhos todo dia em casa, mas tu é um chato, cara. Teus filhos não te suportam, entendeu? Sim. Então nem sempre... A presença significa é o presente, qualidade. Né? Nosso maior presente é a presença. Mas olho no olho, celular, sempre falo no celular, bota no silêncio e bota para baixo. Sim. Porque se tu tá na mesa aqui, o celular tá para cima e alguém chama, tu vai ficar tenso. Olhando, Né? E acabou, né? Acabou o foco aqui. Então eu sempre fazia isso, a intensidade. E quando eu fiz 15 anos, outra coisa interessante sobre o filho, que é assim, ó, que eu creio que quando o filho vem, o recurso vem também. Né? Eu lembro do aniversário dela, era lá numa Pituba em Criciúma, era tipo um carro, né? Sim. Tanto é que na época eu falei assim, ó, tu quer a festa ou quer ir pra Disney? Sim. Eu louco que ela aceitasse pra Disney, porque na semana seguinte eu ia pros Estados Unidos. Disse, pô, daí já tá tudo certo, né, cara? Vai não, junto, já organiza. Cara, quis a festa e tal. E aí, no dia antes da festa, ou no último dia, os recursos vieram, o cliente começou a pagar e tarará. Tanto é que a gente pagou tudo antecipado, assim, sabe? Meio mágico, essas coisas acontecem, né? Daí eu comecei a ver que ela foi benção para mim, porque ela trouxe o movimento, fez eu acontecer. E aí foi emocionante, porque eu fiz a festa de 15 anos, aí ela teve uma homenagem lá que eu fiz para ela, fez para mim também, foi bem emocionante, tá gravado, né? E no dia seguinte eu fui para os Estados Unidos. Então, assim, foi um momento muito especial, assim, para mim, sabe? De mudança, de fechar, de país e tal, né? E foi viajar com uma outra cabeça no sentido de realmente quando a gente está em movimento as coisas acontecem e quando se tem um propósito muito grande nós nos tornamos um imã que a gente atrai aquilo que a gente precisa. Exatamente. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Exatamente. Porque nem sempre o que a gente quer a gente precisa naquele momento, né? Para aprender, para crescer, evoluir, enfim. E é claro, né? Assim, ela sempre foi muito bonita e eu ciumento, né? Chegava... Começou a época dos namoradinhos. Na época dos 12, 14, 15 anos, até no 15 anos. Quem que vai dançar contigo? Quem que vai dançar contigo? Não vai dançar ninguém. Só o pai que vai dançar. E aí teve várias situações engraçadas, assim, de namoradinho que vinha. Um dia teve um caso que ficou, assim, bem engraçado, que ele chegou para mim e eu notei que ele estava assim, né? Afim dela e tal. E aí eu disse para ele, cara, tu tem que comer 1 quilo de sal primeiro. Dessa expressão, acho que é de mais velho, né? Ele não entendeu, cara. Ele até falou na época com um pastor amigo nosso, o que quer dizer com isso? Tem que comer 1 quilo de sal? Não, cara, tu não entendeu. Tu tem que é um processo, né, cara? Quer te conhecer. Não vai dar uma de doido e engolir sal aí. Então, mas isso é importante, assim, os pais terem essa proteção, porque filtra muita gente, né? E aí quem casou com ela foi mais ousado, né? Ele me enfrentava, ele... vinha atrás e tal, né? Que é o William, né? Esposo da Priscila. E que hoje, né? Também casou novo também, mas assim, hoje é um grande pai. É o 3 P's do homem, né? Protetor, provedor, promotor. Faz isso com a família, os filhos, né? Então, assim, valeu a pena, né? Mas é normal, o desapego ali, o ciúme. Entregar, é porque a gente cria o filho pro mundo, né?
É aquela coisa que tu falou de eu dava o exemplo em casa e tentava ser o melhor para que a régua dela subisse e ela escolhesse alguém fora, é exatamente isso. A gente não pode criar querendo que eles fiquem só para nós, né? E uma coisa que eu aprendi assim, ó, que quando os entendimentos que tu tem na vida, elas são mensagens para resolver, não é só para ficar remoendo ou chorando. Então, às vezes eu tenho algum insight, uma situação, eu falo com ela, ô Pri, eu acho que vai pegar muito pesado contigo, né? Tipo assim, passou, né? Sei lá, passou 15 anos isso. E aí, não, pai, já passou. Não passou, quero te pedir perdão, tal. Lembrei da situação, eu acho que eu peguei pesado muitas vezes e tal. E aí, só que assim, hoje eu vejo ela é a beleza dela é a beleza da mãe, mas a forma de ela pensar, raciocinar e tipo de organização é muito parecida comigo, assim. E ela é muito organizada, muito organizada. Tu dá, assim, uma coisa para ela absurda, ela organiza tudo, assim, desde das gavetas, como documentos, como a agenda, né? E é uma situação engraçada que eu vivenciei, é porque daí hoje eu tenho... quando ela teve o primeiro, que foi o Pedro, primeiro filho, e aí ele nasceu, ela fez uma homenagem para mim, porque o sobrenome da minha esposa é grande, né? Então é Juscelene Cardoso Rabelo de Souza, ficou grande. Tá. Cardoso Rabelo. E aí a Priscila casou, daí ela ficou Priscila Cardoso Rabelo de Souza Becker, ela ficou maior ainda. Meu Deus, maior ainda. E aí nasceu o Pedro, ela fez uma homenagem para mim. Ela tirou o sobrenome da Lene, que era Cardoso Rabelo, e ficou só Pedro William, né, que é do pai, Pedro William de Souza Becker. Então aquilo para mim foi tipo assim, cara, aquela vez que eu aceitei ela como filha, eu já ganhei um neto, entendeu? Então a vida é assim, né? Então que linda homenagem. Muito, e depois o Davi também. Davi que nasceu, o Davi hoje tem 8 e o Pedro tem 12, né? Daí eles ganharam meu genro ganhou ele é muito bom no que ele faz, ele sempre ganha lá premiação, né, na empresa que ele atua. E aí ele ficou uma semana fora, daí eles chegaram lá em casa no domingo assim, nós vamos viajar, queria saber se eu deixar eles aqui com vocês. Legal, vamos lá. Só que, cara, a agenda deles é punk. Meu Deus. A agenda das crianças. Nossa, eu adorei, tá assim, eu adorei, foi bom, mas assim, ó, até falei pro William, né, cara, chegou na sexta, eu tava morto, assim, ó, porque de manhã, daí um leva pra escola, de manhã lá cedo, daí tem que dar o café, roupa, banho, coordena tudo, e vai. Aí volta, aí o outro tem que estudar pra tarefa, aí tem que levar a tarefa, aí tem o almoço dele, aí tem que levar ele buscar o outro, aí depois tem o futebol a gente acaba não levando, mas ela tinha também. Aí o menor à noite tinha aula de teclado, aí leva um teclado. Quantos anos eles têm? O Davi tá com 8 e o Pedro com 12. E a agenda tarefadíssima. Meu Deus do céu, desse cara. Daí eu falei, a Priscila, olha, parabéns. Caprichou. A agenda deles. Então, assim, é interessante que tu vê o legado a olho nu, né? A tua vida dando continuidade. Né? Então, eu ia falar um negócio sobre quando a gente casou, a Priscila foi a daminha. Nossa, ela tava assim... Eu imagino a tua emoção noiva, né? no altar, vendo a tua filha agora oficialmente daí ela entrando. entregou a aliança, tá coisa mais linda assim, né? Então, são momentos que marcam muito a vida, e hoje né? A gente tá morando lá em Criciúma e o que é o destino, né? A gente tá morando na rua de onde a gente casou. Mas foi proposital ou coincidência? Quando eu vi, eu tava lá, disse, cara, casou aqui? Então, era uma esquina e tal, até hoje não existe mais, né? E era um restaurante bem conhecido, que nunca tinha sido feito casamento lá, casamento no lugar. Nosso foi o primeiro, tanto é que nós foi até pro jornal. Foi pro jornal por causa disso, que era o primeiro casamento, era um restaurante bem conhecido. E hoje é um negócio de atendimento da Unimed. Né? Sim. Na esquina lá. A vida levou vocês, então, eu sou muito de observar os sinais, assim, né? Que Deus, ele se comunica de várias formas, né? Sim. Através da natureza, através dos sinais e tal. Então, foi muito, muito forte, assim, né? A situação da Priscila. Até hoje, assim, daí hoje a gente está mais perto lá, né? Então, a gente se encontra mais vezes. Às vezes a gente marca para ter um momento só com ela e com meu filho, tomar um açaí. Só que a agenda dela realmente é bem puxada, assim. Sim. Ela é fotógrafa, né? Então, ela tem muitos clientes que ela atende, sempre a agenda cheia. E daí, em que momento que veio o Iago? Porque daí, até então, a Priscila fez os 15 anos, ela foi crescendo, mas em que momento que o Iago veio?
O Iago veio quando eu fui para os Estados Unidos, né? Aham. Daí eu voltei. Até a gente brinca que eu fiz o Iago por e-mail. Daí eu voltei. E aí é interessante que nesse momento, a gente estava vivendo uns momentos assim, de uma crise bem forte assim, no casamento e tal. Aham. E aí eu voltei. E aí eu estava saindo de Porto Alegre, indo para... Eu atuava em Porto Alegre e morava em Criciúma. Uhum. E aí eu fui para casa. E na época acho que a BR não era duplicada. Mas eu estava muito mal, assim, tal. Cheguei até a pensar em fazer besteira, assim, né, na estrada, né? Uhum. E já que a minha mente é processual, até para isso eu era organizado. Eu estava pensando o que eu ia fazer na estrada. Cheguei, Sim. vocês entenderam, né? Aham, entendi. Essa palavra não dá para usar, né, nas redes sociais e tal. E para quem não sabe, o índice desse problema geralmente é em homens, né, porque os homens não falam, né? Os Sim. homens não abrem o coração e acabam daí. Até por conta dessa sobrecarga que acaba acontecendo de eu tenho que dar conta da família, tenho que dar conta do trabalho. Não pode errar, não pode pode falhar. errar. Aí a cabeça não para, Não ainda para. mais para alguém que é tão processual, Isso. pensa em muitos Muita detalhes. coisa e tal, Realmente chega um momento que é difícil, E né? aí foi engraçado que eu estava na estrada e daí o Iago não existia, né? Não tinha nem plano, assim. E aí eu estava dirigindo e de repente, assim, naquela minha angústia lá, eu vi uma criança, Ó. um menino, assim. Aham. Tipo assim, na minha mente, cara, que loucura é essa? Daí eu entendi, ó, quem sabe é um filho que tá vindo aí, sei lá. Daí eu estacionei o carro, aí fiquei até meio emocionado. Respirou, tal. pensou. Virou a chave. Daí eu cheguei em casa e a minha esposa não queria ter mais filhos. Aham. Eu disse, olha, eu assumi a Priscila, tal. Uhum. Até usei hoje eu vejo que fui indelicado, mas eu falei isso, falei assim, eu quero um filho contigo ou sentigo, mas eu vou ter um filho. Uhum. E Entendi. tipo, eu vi um filho, eu quero um filho, eu quero um filho e tal, vou ter um filho. E aí eu brinco que eu sei o dia e a hora que foi feito. Né? Porque o propósito era tão grande que Não, é agora, bora. Tal, é tipo, tá aqui o negócio, Aham, né? aham. Tipo, o filho já tava no mundo espiritual, né? O Iago, né? E aí, cara, pô, daí depois eu voltei para os Estados Unidos, né? Daí a Lene já tava grávida e tal. Aham. Então eu brinco que o Iago ele tem uma sementinha ali do americano, né? Sim. Eu voltei, aham. pai, now, né? Now! Agora! E, cara, e foi assim, incrível, assim, a gestação da Lene. A Lene parecia que nem tava grávida, cara. Tava muito saudável e tal. E aí o fato, assim, legal, né, que é bem curioso, é que daí aquele lance de tipo de barriga, não tem as mulheres mais velhas, não, essa barriga mais bicuda é porque é menina. Isso, aham. Pô, e eu, tipo assim, cara, eu sei que é um homem, né? Aham. Já Entendeu? tinha aquele Não, eu sei que é um homem, que pressentimento. história é essa? Aham. E aí todo mundo lá, aquelas mulheres, até minha Falando que sogra, era menina. Não, eu, tipo, para, né? E aí teve um dia, isso aí é uma coisa interessante, tá? Depois, que hoje tem muitas histórias, assim, né, no mundo religioso e tal, né? Sim. Mas esse caso era um missionário na época, que ele é do Paraguai, e um cara muito simples, assim, até na linguagem. E aí a gente foi numa reunião lá no culto lá, na verdade era na igreja de Sara, era a Assembleia de Deus. Na época o pastor presidente era Pedro Valentim Monteiro, que a gente gostava muito dele, já faleceu. E aí nós saindo da reunião, e o outro dia nós íamos fazer o ultrassom, né, para ver o sexo e tal. Eu sabia que era homem, mas queria, né, só para... Cara, e daí nós estava saindo da reunião, esse missionário chegou, acho que era Jailton, chegou e disse assim, falou irmã Lena, a irmã Lena, chamada de irmã Lena, que ela tinha feito um estágio no Paraguai, tá, já se conheceram lá. Quero dizer uma coisa para ti, o que está no teu ventre é um varão, ele usou essa expressão. Olha só. E tem mais, ele vai se chamar Iago. Ele falou assim, Iago com I. Ele assim, eu vi o nome, Iago com I, não é com Y. E não sei o que significa, chega em casa hoje, a gente vai pesquisar, porque é Iago com I. Cara, daí eu fui para casa, fui estudar, e aí fiquei impressionado, que o significado do Iago vem de Jacó, Israel, né? Que é a nação de Israel. E aí depois eu fui entender também o porquê disso, né?
E aí, pronto, já começamos a chamar ele de Iago, né, desde o ventre e tal. Comecei a orar por ele, abençoar ele e tal. Isso tem muito poder, né? Tem. A criança ouve tudo. Ouve. Ainda mais vindo de pai e mãe, a bênção é muito maior. E aí comecei a estudar sobre isso e fui descobrir, olha que loucura. E outra coisa, Iago com I, ele vem antes de Tiago. O pessoal acha que Tiago veio antes. Não, Iago vem antes. Entendi. O Tiago, lá, o discípulo de Jesus, vem de Iago Israel. Entendeu? Entendi. E aí comecei a estudar e aí descobri que eu comecei a ter alguns sonhos assim sobre Israel. Achava que estava delirando, aí fui ver, não, cara, tinha base mesmo, fui ver. Aí descobri que nossos descendentes, eles vieram para o Brasil, vieram de Portugal, e antes de Portugal vieram da Espanha, sul da Espanha. E quem participou disso foi, eu acho que o bisavô do Silvio Santos, que bancou as caravelas e tal. Que ele era tipo um Paulo Guedes, assim, da economia na Europa. Da época, E ele que bancou o projeto. E foi considerado na história como a segunda abertura do Mar Vermelho. Os judeus saindo de Portugal, vindo para o Brasil. E aí eu descobri que nós éramos uma região do sul da Espanha, chamada Sevilha. E aí começou a fechar Israel, Iago, tipo, né? Sim, tudo se encaixando. se E aí eu comecei a falar isso para minha família. Hoje eu tenho minha irmã, sobrinha, metade da família está morando na Espanha há 10 anos. E eu não fui para lá ainda. Só vocês que ainda não foram. Então, quando tu fala algo, tu mexe com as pessoas, né? E aí comecei a entender, assim, né? Que as raízes tinham um propósito. Que o Iago, ele veio com uma mensagem, na verdade, né? Ele veio trazer uma mensagem para mim, cara, e nós somos amigos, assim, ó. A gente é muito, muito amigo, muito irmão, assim. Hoje até ele me aconselha, entendeu? E aí o Iago, eu eduquei diferente. O Iago, eu eduquei ele para o mundo. Entendi. Entendeu? O A Iago, ele é menina, preparado. aquela proteção. Vou te falar assim, hoje, se eu morrer hoje, ele segue. Sem mim. Aí eu sempre viajava muito, eu comecei a me preocupar. Cara, eu cheguei a fazer 60 voos por ano, né? Então, assim, pode cair um avião, né? Sim, a chance é maior, 60 voos por ano é coisa. E aí, tipo assim, se eu morrer, cara, como é que fica? Aí eu comecei a escrever, ainda não está pronto, mas já está quase, os principais estão prontos. Eu comecei a escrever, tipo, provérbios, 31 conselhos de pai para filho. Tipo, se eu morrer, ele quer ouvir uma opinião minha, ele vai lá ler, entendeu? Aí vai ter coisas lá. E aí, quando ele nasceu, eu sempre quis fazer uma oração, que é uma oração bíblica, que Deus orientou a Moisés, né? Que quando encontrares um filho de Israel, né, farás essa oração. E aí eu fiz, cara. E aí foi muito doido. Na época, as câmeras eram aquelas grandonas, né? Daí eu consegui as câmeras, fita e tal. E aí o hospital muito bom lá, o Hospital São João Batista, a médica da Lene, pediatra, cara, uma equipe lá top, né? O hospital só para nós, né? E uma coisa perfeita, que eu estava em Porto Alegre, eu só cheguei, aí a bolsa estourou. Ele esperou eu chegar, cara. Olha, impressionante. Eu estava uma semana fora. Ele sempre veio com o propósito de estar junto contigo. Tá junto. E aí, quando eu fui no quarto, arrumei a câmera e tal, daqui a pouco, como assim, cara? Daí eu com aquele trambolho assim, cheguei lá correndo e aí não sabia nem para onde mirar. Cara, quando eu olhei, eu levei um susto, cara. Eu tô cheio de sangue, assim, né? Meu Deus! E ele nasceu gordinho, cara. Tal assim. Eu disse, não, agora eu vou fazer oração. Eu cheguei, joguei a câmera lá. Aí filmei ela, não sei nem o que tá fazendo, cara. Eu fiquei doido, cara. Aí eu disse, cara, que loucura, nasceu mesmo. O parto é uma coisa aí que não é só a mulher que... Eu peguei ele no colo, e fiz a oração, né? A oração digamos que eu vou pegar aqui o pega. Né? Aí eu botei pro alto, aí a médica, tudo olhando, né? Peguei e levantei, ó. Eu botei, Iago, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti dê a paz. Eu te abençoe em nome do Deus de Israel e do seu Filho amado Jesus Cristo. Cara, arrepiei assim do pé à cabeça. Eu me arrepiei agora também. E aí eu, tipo ali começou uma mágica, entendeu? Um negócio. Sim. E aí o Iago veio para mudar minha vida, assim. O Iago, ele salvou minha vida. A verdade é essa. Então, é como se eu tivesse 17 anos de vida, né? Entendi. Nova vida, né? Então, eu vou me emocionar porque o filho, ele realmente muda a nossa visão de mundo, né? Lógico que tu já tinha
virado uma chave com a Priscila, mas esse momento do parto, ele traz essa emoção ainda maior, e quando vem com um propósito tão grande como foi a visão de que o varão estava vendo, né? E todos os sinais que Deus estava encaminhando no sentido de, o teu filho está chegando, né? A pessoa com quem tu vai poder colocar um caminho, né? Mostrar para as pessoas o que é a minha palavra, Sim. porque acaba transmitindo para os filhos a mensagem, né? E tudo ao nosso redor a gente muda justamente pensando neles. Os 60 voos por ano fez escrever algo, e quando para escrever, tu pensa num todo. Né? Sai vida, né? Sai vida. Sai vida, sai lágrimas, suor e sangue, né? E a missão da paternidade, maternidade, enfim, ela é a missão, ao meu ver, mais bonita que a gente tem, porque ela nos coloca em prova em vários momentos. Vários. Aquela coisa de, se eu não tivesse eles, o meu trabalho, o dinheiro que eu ia receber, ia gastar, talvez não ia guardar, ou ia gastar com muita bobagem, ia ter uma vida que talvez fosse por outro caminho. Às vezes ia se matar. A gente não sabe o que o que ia passar, né? Então, é um propósito de vida, e eu falo muito aqui que seja planejado ou não planejado. Não interessa. Sempre quando vier, sempre quando tu pegar no teu colo, tu olhar para aquele rosto e pensar assim, agora eu tenho uma missão, que é colocar essa criança no caminho certo e ensinar tudo que há de melhor. Os meus defeitos eu vou precisar corrigir para poder passar para ele a melhor forma de sociedade, né? Que eles são o futuro. E o bebê, né? Sempre que eu falo sempre que eu vejo uma grávida, eu acho a mulher fica muito bonita grávida, sabe? Ela fica diferente, a pele muda, acho que a energia, né? E aí eu sempre falo assim, o que tá no teu ventre não é uma criança, é uma nação. Porque quando Deus olha para um bebê, ele não vê um bebê, ele vê uma nação, porque através dele vem toda a longo prazo, tipo 1000 anos, quantas pessoas gera? Tu não sabe, cara, às vezes aquele bebê vai vir uma pessoa que vai curar o câncer. Sim. Tu não sabe, cara, o que vai vir dali, né? Então é um negócio muito, muito profundo, né? Aí o Iago, né? Aí eu comecei a tipo, preparar ele para a vida, assim, sobre... Tipo assim, eu faço um discipulado diferente para ele. Tá. Sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia. Muito diferente. Assim, tudo aquilo que eu acredito, eu passo para ele. Até eu brinco que ele é minha cobaia, assim. As técnicas que eu tenho, eu testo nele, né? E dá muito certo, né? Eu lembro que ele participou... Ele fez uma brincadeira na escola esses dias lá. É uma escola bem legal, lá de Criciúma, bem conceituada. E aí, acho que era a brincadeira assim, fale 4 coisas, e dentre as 4, uma é mentira, né? As pessoas têm que ver o que é mentira. Daí ele comentou assim, eu já joguei tênis com os filhos do Guga. Daí a outra, eu já dei uma palestra em São Paulo para, sei lá, milhares de pessoas. Eu já tomei café com o Alceu Valença, fiquei com ele 2 horas conversando. E que era outra coisa lá. Tinha 3 coisas assim, bem assim, improvável que ele teria feito, né? E uma eu já joguei tênis até o sol raiar, né? E daí eu disse, o que é mentira é que tu deu palestra, o que é mentira é que tu jogou com os filhos do Google, o que é mentira... E aí ele disse, não, tudo isso foi verdade. Eu tomei café com o Alceu Valença 2 horas, eu dei uma palestra com 9 anos para vários empreendedores de São Paulo, e eu também joguei com os filhos do Guga. A única coisa que eu não fiz, que é mentira, é que eu joguei tênis até o sol raiar. Aí a professora ficou assim, cara, mas como assim e tal? Com 17 anos, meu pai me ensinou que a gente tem que ser diferente, tem que aproveitar as oportunidades. Então, até a esposa do Altamir, né, a Simone, falou que ela conversa com o Iago, parece que ele tem 30 anos. Porque ele acho que convive muito com adulto, né, então ele gosta de conversar, gosta de questionar, perguntar. Então, tipo, ele não aceita eu contrariar ele sem argumento, ele não aceita. Tá, mas ele assim, qual o teu argumento sobre isso? Ele fala assim. E aí eu explico, tal. Então é legal assim os desafios de criar um filho é exatamente isso, né? Porque tu quer que ele faça isso.
Justamente questionar o mundo, né? Eu sempre digo, cara, tu tem que questionar tudo, não aceita tudo que vem, até da escola. Respeita a professora, respeita a matéria, mas questiona. Tá? Pergunta de onde é que ela tirou aquilo, por que que ela falou isso. E, então, ele sempre foi desafiado a estar no sistema, mas estar fora da Matrix, entendeu? Sim. Estar para respeitar, para não ser um chato, né? Um lunático, tá? Mas eu tenho minha opinião, eu penso diferente, né? Então, até a questão do evangelho, tal, tem a cultura de batismo, né? Ele vai fazer 18 anos, daí, para mim, eu acredito que é o momento assim de ele fazer esse ritual, né? Sim. Cristão do batismo. Aí tem uma história dos netos que é legal, porque eu amo os dois o mesmo peso e medida, só que de formas diferentes. O Pedro é o primeiro, né? Sim. Só que o que acontece com o Davi? O Davi, eu olho para ele com um olhar diferente, porque o Davi nasceu quando meu pai, por exemplo, né? Eu tinha 40 anos e o Davi nasceu. Tá. Então, quando eu nasci, o meu pai tinha 40 anos. Então, eu olho pro Davi, tipo, meu pai olhando para mim. Eu faço entendi. essa cara e eu acho legal. Pô, eu tinha 40, imagina, eu tenho um filho de 8 anos, assim, né? Então, eu olho o Davi com esse olhar, né? Até ele estava em casa essa semana, daí eu vou lá cheirar ele e tal. O Pedro tem um perfil, assim, mais... Ele é mais elétrico. E o Davi é mais analítico. Ele observa... Tal, são diferentes, né? E consegue entender até algumas atitudes do teu pai contigo? Exatamente. Porque hoje, com Eu comecei 40 anos, né? Quando tinha 40 anos, tu pensa eu comecei a diferente. vivenciar assim, nossa, que legal, cara. Que legal. Então, eu procuro ter momentos com ele meio que simbolizando meu pai, assim, né? Relembrando o meu pai. Então, sim, os filhos, foi que me trouxeram até aqui, né? Outra coisa. Quando o Iago nasceu, de ver tantos problemas assim na vida das pessoas, eu entendia a falta da paternidade e falta do cuidado. Eu combinei com a minha esposa, é o seguinte, eu vou correr atrás da máquina e tal, e tu não precisa trabalhar. O teu foco é dar uma educação porque tu pega a história, ninguém fala isso aí, tipo Alexandre o Grande. Cara, Alexandre o Grande, ele foi criado pelos melhores filósofos. Entendimento VIP. A história de Moisés. Moisés foi criado em Harvard, no Egito. Depois ele teve no deserto. Então, assim, é uma educação de alto nível, né? Sim. Jesus, com 12 anos, ensinava. E aí o Iago foi tratado igual um príncipe, assim, de educação, de cuidado, de carinho, de conteúdo, de alimentação. Então, isso é mérito da Lene, né? Que também, às vezes, renunciou a carreira dela e tal. E hoje o Iago é o que é por causa disso também, esse cuidado. Então, assim, o conselho que eu dou, né? As mulheres feministas ficam brabas, né? Sim. E os homens, às vezes, também não gostam que eu falo. Mas, assim, eu acho que o homem tem que bancar tudo e acabou-se, cara. A mulher, ela tem que ter a sua carreira por prazer, para executar o talento dela, o dom, e aí complementar. Ela até pode ganhar até mais que o homem, porque às vezes, né, a mulher hoje é mais inteligente que os homens, né? Aí ganha mais, ok, mas investe em viagem, investe às vezes em outras coisas, e o homem tem que bancar o básico, cara. Sim. Alimentação, moradia, saúde, se vira, negão. Bem o papel se de vira, provedor. negão. Não quer casar, não casa, né? Quer bancar mulher bonita custa caro. Isso aí não é verdade. Porque só tu olhar os custos, né? Hoje o que uma mulher faz, né? O homem toma um banho, pá, tá resolvido, né? A mulher não, né, cara? Meu Deus do céu. É um monte de coisa. Então, isso que eu vejo o fruto da vida saudável de um filho é o tempo. Sim. Que a mãe está mais com ele. E o filho tem que ver o pai ir para caça e vir com o javali nas costas. Sim. Então, o Iago sempre fazia essa pergunta. O pai viajou para Cuiabá. Quanto é que o pai trouxe de dinheirinho? Ele falava assim. Era tipo assim, eu vou caçar e vou trazer a caça. E mostrava para ele o porquê que estava fazendo aqui, e o resultado olha que daquilo. Legal isso aqui. Isso aqui eu vou comprar aquele teu videogame e tal, porque o pai foi lá e tal. Aí começa a entender o cérebro. Tá, tu fosse lá. Oi, ele é assim, tá, tu atendeu o fulano de tal. Ele já te pagou? Não, porque assim, né, pai? Tu vai ficar atendendo de graça as pessoas e tal. Daí a visão de negócio já começa ali. Já tá ali, entendeu? Hoje ele tá vendendo os ingressos lá da formatura e disse, primeiro manda o Pix, depois te dou o ingresso. Né?
E eu costumo dizer para ele, né, que até aquele filme Em Busca da Felicidade, né? Ela pergunta lá, que fala, o que eu preciso ter para ter o que tu tem? O cara fala, tem que ser bom com pessoas e com números, né? Eu costumo dizer para ele assim, tem que ser bom com pessoas e com números, mas com princípios e valores, né? Porque também tem gente que é bom com números e com pessoas manipulando, né? Só que também... E tem que escrever bem, cara. Tem que escrever bem, porque hoje a gurizada não sabe escrever, né? Sim. Não sabe interpretar texto. Escrever bem, falar bem, a comunicação, né? O básico da educação, O básico, né? E assim, realmente a gente tem que criar o filho com todo o carinho, cuidado, atenção que merece. Eu também acho que a mãe tem um papel, porque o pai e a mãe têm papéis diferentes biologicamente e em questão de sociedade existe isso, né? Por exemplo, tu é mais forte que ela, tá? Mas ela pega o bebê e fica no colo. Ela fica 1 hora no colo, ela aguenta. Tu não aguenta, cara. Tu é mais forte. Na academia tu puxa, mas a criança por causa do quadril é diferente, cara. Foi feita pra isso, tá ligado? E aí o homem lá já começa a dar dor nas costas porque 15 minutinhos ali. Porque não é preparado para isso, né? Ele é o que protege, ele tá ali, protege. O filho tá no colo da mãe, ele tá protegendo, né? E não no colo, né? Então, esses sinais deixam claro os papéis como são diferentes. E assim, o fato de dar todo o conforto, atenção e ficar focado no Iago não significa que colocou ele numa redoma, protegeu ele do mundo e escondeu dele as coisas feias do mundo. Pelo contrário, é justamente por estar o tempo todo com ele, dar todo o carinho, a atenção que ele merece, que vocês mostraram para ele o propósito de estar aqui. Exatamente. Né? De poder, como tu falou, se eu partir agora, ele está pronto para o mundo. É isso que tem que fazer. O filho, a gente está aqui para educar exatamente para isso, para preparar ele para ser uma extensão nossa muito melhorada, né? Exatamente. Eu sempre dizia para ele, cara, tem que ser 100 vezes melhor que o pai. Cara, tem que ser melhor que a gente. Se tu tivesse a Priscila mais ou menos na mesma época do Iago, tu acha que teria a educação dela feito diferente? Com essa visão também de preparar para o mundo? Seria mais suave. Não mudaria, acho que 80% não mudaria. Mas eu seria mais suave com ela. Entendi. Deixaria ela ter um pouco mais de liberdade para errar também e tal. Né? Mas é que essa visão de menina e menino também é diferente, né? É diferente. A gente tem que criar a menina, pelo menos assim, de novo, tem pessoas que vão nos ouvir que têm uma visão talvez né, muito aberta, muito expansiva, enfim, mas eu vejo dessa forma, que a menina a gente ainda tem que criar para ser aquela coisa materna, que olha com uma visão mais carinhosa para as coisas. E o menino, a gente já tem que criar realmente mais forte, mais durão. Sim. Pelo menos assim, caiu, ok, vê se tá tudo bem, mas vai lá, levanta, vamos. Te vira. A menina, tu acaba tendo um cuidado a mais, né? Mas tu acha que o que faria diferente seria nesse sentido? Seria um pouco mais suave, mas eu não mudaria a maioria das coisas. Mas será que se o Iago... Eu pergunto isso pra gente ter essa dinâmica de... Se o Iago tivesse vindo primeiro, talvez também não teria relevado ele mais na rédea curta, porque tu também foi pai muito cedo. Então, tinha que acertar errando. Exatamente. Aí a inexperiência fez com que fosse tem um lance diferente, que eu também queria compensar a ausência do pai dela, entendeu? Então, era tipo era o dobro assim de esforço para dar o melhor para ela, para cuidar dela. Então acho que isso foi parte do excesso, um excesso de cuidado. Eu errei no excesso de cuidado, pode ser isso. Mas assim, nada muito, né, grave assim, enfim. Mas hoje eu vendo ela assim, ela poderia ter dado. Aí hoje eu procuro brincar com ela, abraçar ela, beijar ela, para tentar assim resgatar algumas coisas, né? Sim. Mas hoje eu vejo assim, como ela me respeita, como ela me honra. Ela fez um evento bonito lá de renovação de laços do casamento. E aí eu não esperava, assim, ela falou de mim, fez uma breve homenagem, disse que era parecida comigo e tal. Eu fiquei assim, era negócio do casamento, né? Não era para falar de mim, né? E achei legal porque e ela é muito espontânea, assim, muito espontânea. E às vezes a gente tem uns pega de ideias, eu e ela, porque a gente é muito parecido. Sim.
assim. Acaba chocando, Acaba né? chocando, É. Mas é legal, assim, porque ela é muito íntegra, né? Muito verdadeira, fala o que pensa. Não gosta. Uma coisa que aconteceu legal quando ela foi trabalhar numa empresa, eu já tinha atuado na empresa, conheci os donos. Assim, ó, eu conheci os donos, conheci o diretor, o RH, conheci todo mundo. Era só uma ligação. E aí a gente nunca misturou isso, porque ela sempre gostou de... Eu quero fazer as coisas não porque eu sou filha do Souza, que tem acesso, não, eu quero fazer. Eu quero a minha E individualidade. aí ela foi, cara, fez os testes, passou. Aí quando ela passou, aí eu liguei, né? Só, minha filha tá aí, cuida dela. Né? Sim, Tipo assim, mas assim, ela que passou, não foi uma... Então ela nunca gostou desse... de usar do benefício, ela queria sempre mostrar que ela podia, né? Sim. Eu quero trazer muito isso aqui, porque hoje em dia, ser pai, nessa geração agora, eu penso que é um desafio muito maior do que na geração passada, porque a gente tem uma influência muito grande do meio digital, a gente tem uma influência muito grande de um mundo que às vezes não, a gente não tem controle. Naquela época, eu vejo pela minha criação e da minha irmã, a minha mãe ela conseguia ter um certo controle de aonde você está, o que você está fazendo e quem são teus amigos. Era visível, né? Porque era visível. E Pois a não. internet não era tão aberta assim. A gente nem tinha, né, acesso, na minha época, enfim, tão fácil. E a minha mãe ligava no telefone fixo e daí eu falava assim, mãe, tô indo na padaria. Né? Aí ela assim, em 5 minutos eu te ligo pra ver se tu tá pra ver aqui. se tá em casa, né? Porque não tinha como saber se foi na Não. padaria e voltou, enfim. E hoje não. Hoje tá tudo muito... Um aplicativo tu chama um carro que te busca em casa, que te leva num lugar, que te leva em outro. Pela internet tu conhece. Se quiser tu ficar trancado dentro de casa. Sim. Mesmo assim, tu tem o mundo inteiro ao teu dispor. Sim. Né? Então é um desafio muito, muito grande para os complicado. pais de hoje, né? E eu acho que eles vão passar exatamente o que tu passou com a Priscila, no sentido de vai ser um desafio, não tem a experiência, mas tu vai acertar errando. Tem que tentar, né? Estudar, ler, buscar pessoas que passaram por situações semelhantes, porque a experiência de outros te ajuda Ela te muito, ajuda né? muito, quando você vê os erros da pessoa, né? E os acertos, né? Sim. Então você aprende muito vendo. E só que assim, hoje eu vejo as fotos assim, é um legado. É um legado, uma alegria estar com eles e brincar e conversar. Eu gosto muito de fazer perguntas para ver o que eles pensam, né? Quando eu fui para Criciúma, né? Eu voltei para Criciúma, eu nunca usei barba na vida, nunca. Daí eu acho que peguei uma gripe e tal, fiquei uma semana assim, e acabei não fazendo a barba. Daí eu fui cortar o cabelo, o barbeiro assim, ô Souza, já pensou em deixar a barba? Cara, eu não gosto, eu faço a barba todo dia, e é capaz de eu fazer de manhã à noite, fazer de novo, porque já cresceu, quer ser rápido. Cara, faz que vai ficar legal e tal. Daí eu peguei e fiz, e deixei a barba crescer. Então faz 1 ano e meio, que é a primeira vez na vida que eu deixei a barba crescer. Aí o meu netinho chegou, cara. Vô, tá tão parecido com o Thor. Eu achei tão fofo. Pô, ganhou um elogio, né, cara? O Thor é um gatão, né, cara? O cara é um gatão cheio de força. Tá louco. Aí me ganhou. Daí eu sempre conto ele, ô Davi, o vô é parecido que... tu já sabe, já fala. Não, fala de novo. É com o Thor, né? Enche a bola do vô que o vô Coisa gosta. boa. E assim, essas coisas trazem vida, tá? Trazem vida, saúde, tá um dia lá tenso, preocupado, aí tu abraça uma criança dessa, parece que os problemas acabaram, né? Sim. Uma coisa mágica, assim, né? Sim. E a visão de vô é completamente diferente de pai, né? Porque daí tu não tem a responsabilidade do educar para o mundo, né? Pelo menos não tem que ter, né? E tu olha só a parte boa. E acho que isso faz sentido, eu acho que às vezes a forma que eu trato o Pedro, por exemplo, o Pedro é mais parecido com a Priscila, assim, o jeito, assim, o rosto e tal. E parece que eu faço com o Pedro o que eu tinha, às vezes, ter feito com a Priscila. É como se eu compensasse algumas coisas, entendeu?
Então, eu acho que o neto ele é uma oportunidade de você corrigir algumas coisas, meio que equilibrar a balança. Até porque também é outra fase, né? É. Quando a gente tá nessa fase dos filhos, aí tá na fase do eu tenho que dar o melhor para eles. Então eu tenho que trabalhar, me dedicar e tudo mais. Normalmente, quando chega um neto, tu já passou dessa fase. Porque eles já estão criados, eles já têm a própria família. Tu tá numa fase que tu consegue diminuir o trabalho e aproveitar mais com eles, né? Tarde com ele, né? Então acaba sendo uma ligação diferente, um laço E diferente. até uma coisa que eu queria comentar, que é a questão da ausência dos pais, que para mim, né, a maior crise da humanidade é a falta de paternidade, é que eu vejo hoje nos meus clientes, né? Problema na empresa, na gestão, no casamento. Cara, é falta de paternidade. E aí, hoje, por que os homens estão escassos? Porque, cara, a mulherada está castrando os homens, entendeu? Assim, essa é a verdade. Só que não pode falar, porque, tipo, aqui vai comentar lá, mas como? E daí, tipo assim, tá cheio de especialistas na internet hoje, cheio, né? Todo mundo agora tem TDAH, todo mundo tal, e todo homem é narcisista. Pô, e não dá, né, cara? Ou é machista, narcisista e taxista. Tem que ter um ista, né? Cara, é complicado. E como assim? Daí, se ele faz isso, ele não... Pô, então, né? Faz um... Não tem um jeito certo de agir, né? Chama lá Algum defeito vão encontrar, né? Tá louco, cara. Então, assim, tá complicado. E aí, o problema é que existem pessoas famosas que ficam dando corda para isso. Cara, aí acabou. A mulherada tá reclamando que tem falta de homem no mercado. Tem mesmo, tem mais mulher que homem, né? E os homens que existem, a maioria é banana, ou é menino, ou, né? Aí, cara, tá complicado. Não se cria mais homem, Não, né? porque é isso. Isso, porque a criação mudou, né? E aí, o homem não é feito mais pra guerra, cara. É feito pra, né? Vai ficar no TikTok fazendo dancinha. Né? Esse vai ser o... Mas eu falo assim, ó, que pode até ir pro TikTok fazer não dancinha. Não tem problema. Mas assim, na hora de ir pra casa, lembra quem é o ser dominante, lembra quem é que vai ser o provedor, os três P's, né? A promoção, o ser promotor, provedor e protetor, né? Isso, Os 3 P's do macho alfa. Tem que lembrar, até porque assim... A lei da selva, sem o macho alfa lá dos leões, como é que seria? Tem que ter, cara. Isso é a regra da natureza. E daí hoje, se o homem se posiciona, não, daí ele é narcisista. Daí ele é psicopata. Cara, daí não dá pra fazer nada. Sabe, Souza, que um dos pequenos conflitos diários que eu aprendi e estou melhorando ainda, quando eu comecei meu relacionamento com o Vini, eu era a pessoa que abria a porta do carro, saía, pegava as sacolas, tudo e queria subir. Aí ele dizia, não. Daqui deu assim, não, mas eu consigo. Ele disse, eu não perguntei se tu consegue, aqui eu vou levar. Fácil, E aquilo me chamava atenção porque eu sempre fui no sentido de... Eu dou conta, eu consigo, eu levo, eu vou. Da tua mãe, da tua irmã, vocês sempre se viraram, né? A gente sempre teve que dar conta de tudo. Não, eu não dependo de homem e tal. Aí quando chega alguém que quer fazer por ti, parece que tá te diminuindo, mas não, tá somando contigo, né? Fica livre para fazer uma outra coisa. Se tu tira essa função do homem, o homem perde a importância de estar ali. Sim. E o homem é assim, né? O homem, quando ele vê que ele não tem utilidade, tchau. É isso. Ele e vai a achar própria mulher... onde tem utilidade. O própria homem mulher precisa acaba ter utilidade. né? Perdendo o interesse. A mulher acaba perdendo o interesse, porque aí tudo aquilo que ela via nele, ele começa... A admiração vai indo embora, né? E é interessante falar disso, porque... Aí vira um espelho para os filhos. Sim. Porque se eu mostro para o meu filho que o pai dele não precisa fazer nada, não precisa se colocar no papel de provedor, protetor e tudo mais, quando ele for ter uma companheira, enfim, quando for ter alguém na vida dele, ele vai se comportar igual. Vai dizer assim, não, minha mãe dava conta de tudo, então não preciso fazer. Aí o exemplo vem de casa, né? Onde a gente começa a volta naquele de... tem que criar os filhos para o mundo e que eles sejam as melhores pessoas possíveis, né? Eu trabalho muito essa minha dificuldade ainda de não ter que dar conta de tudo, o meu lado masculino, né? Diminuir. E realmente, a falta de pai, ela faz uma mudança muito grande na vida de todos, né? Principalmente para um menino, no caso, que não tem essa coisa... Eu sempre atendi, assim, casais, homens e mulheres, e no meio da mulherada, tem uma situação de uma cliente específica que ela comentava que até essa palavra nunca tinha ouvido, assim, nem com psicólogo, sobre
crise de responsabilidade. Né? Que as mulheres têm essa crise de... Elas não aprenderam a ser princesa, né? Não aprenderam a ser meninas, filhas. E aí o homem não consegue ser homem, não consegue ser o macho, não consegue ser o provedor, protetor, promotor. E aí vira esse caos. Daí os relacionamentos não se sustentam, né? E aí as mulheres estão sempre procurando um príncipe encantado que nunca vai vir. Porque a característica que ela busca não está no príncipe encantado, está no sapo. Sim. Essa característica, né? Então, é entender quais são as características do homem que ela quer. É isso que tem que buscar, não aquela foto bonita do Instagram ou do Tinder, né? Tudo Sim, bem, tem gente que se encontra ali, conheço casais que casaram, legal e tal, mas quais são as características, né? Cara, eu quero um homem que seja assim. Como é que ele trata a mãe dele? Cara, vai ser parecido contigo. Eu tive essa sorte, sempre fui muito amado pela minha mãe, pelo meu pai. Então, eu sempre procurei ser carinhoso, assim, porque eu entendia o lado do ser humano, né? Da mulher, que é mais delicada. Mas a mulher é isso, ela que eu sempre procurei trabalhar a Priscila, para ela escolher um homem forte, um homem que vai cuidar, vai proteger, vai bancar, né? Até porque eu acredito muito que o casal, cada um tem que ser 100%. 100% da sua característica e do seu melhor. Porque quando o outro tiver 20%, 10%, um vai completar o outro, Exato. né? E assim... não significa dizer que a mulher tem que ser fraca ou que a mulher não tem que dar conta de tudo ou que não, a gente não está falando aqui em diminuir o valor da mulher, pelo contrário, quando eu aprendi isso com o Vini, no sentido de quando ele assume o papel dele, eu fico livre para assumir o meu papel. Exato. Né? Eu não preciso abraçar tudo que nem um povo. É isso. E daí consigo fazer muito melhor. Por exemplo, o meu papel na maternidade, eu consigo trabalhar muito mais com os meninos e dar toda a atenção que eles precisam, justamente porque ele cumpre o dele. Ele cumpre o dele. Agora, se eu tivesse que assumir os dois lados... É por isso que esse lance de menosprezar um papel e ser outro mais, tipo assim, né? Cara, assim, empoderamento de mulher. Para quem empoderar? Elas já são, não precisa. Tá tudo, cara, as maiores guerras é tudo mulher que movimenta, mano. Elas têm poder do rei, elas têm poder. O rei tem a coroa, a cabeça, mas ela é o pescoço, ela que aconselha, ela que seduz. Tu vê a história do rei Davi, por exemplo, foi Betseba que aconselhou ali para o Davi escolher Salomão para rei. Entendeu, cara? Rei de Israel, entendeu? Então, assim, elas têm esse poder de sedução, não no sentido pejorativo. Sedução é algo que está na mulher, é natural da mulher, né? E é isso que faz o homem se esforçar, correr atrás, porque ela tem esse poder. Então, ela tem essa força. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica a casa, né? Só que a tola destrói a casa. Então, olha o poder dela. Ela tem o poder de destruir uma casa se quiser. Ela tem o poder de levantar. Então, a mulher, quando se posiciona, o homem prospera, cara. Ele enriquece, ele corre atrás, ele vai fazer acontecer. Mas tem que deixar ele ser homem. E o homem tem que deixar ela ser mulher. E vai do lance, por exemplo, tá subindo uma escada. O homem fica atrás, para proteger se cair também, para olhar também, né? É normal, né? Eu brinco, mas é verdade. Aquela espiadinha. Não, ele tem isso, e quando desce a escada, ele vai na frente. São coisas simples. Sim. Tá atravessando a rua. O homem fica no lado onde passam os carros. Né? Abre porta, fecha. Então, é tudo coisinha simples que a Lene sempre ensina o Iago, né? Para ele sempre ser carinhoso, educado com a... E tu acha que isso está se perdendo? Total. Ou está voltando? Não, se perdeu total, está voltando, mas assim, o que volta hoje é casos isolados, né? De famílias que... Eu vou ser sincero, o Brasil é muito grande, tá? Eu não creio na mudança do Brasil. Tá. Eu creio na mudança de famílias, micro. Vocês estão fazendo uma nova família, legal. Eu, a minha, legal. Mas o Brasil esquece. Tá muito dividido, né? Entre esquerda e direita, não tem equilíbrio. E aí, se tu fala que tu é equilíbrio, tu é centrão. Tipo, não pode falar nada. Sim, entendi. Não falar nada, tá horrível, né? Então, isso é complicado. Então, as pessoas estão aprendendo a se odiar, né? Porque o radicalismo traz ódio, né? Então, se perdeu muito, assim, e tá resgatando. Porque o mundo é cíclico, né? Então, começa a faltar, tu começa a querer corrigir. Então, eu procuro corrigir. Eu acho que o Iago vai ser melhor, né? A Priscila
quem sabe é melhor com a minha esposa e os netos também pode ser melhor. Mas foca na educação, assim, ó, a gente precisa focar na educação e tem que estar ensinando a todo momento, cara, tudo, a cuidar de uma mesa, a caminhar, a tudo, a ler, a estudar, a produzir. A gente tem que focar em educação. Todo momento está educando as pessoas, os nossos filhos, né? Eu tenho umas 5 chaves que eu chamo, né? Eu chamo de 5 chaves do reino, né? Quando Jesus falava que o reino de Deus está entre nós, né? Então, para mim, a minha família é a minha nação. Então, acho que toda família tem que ter sua bandeira. Ó, aqui, quem manda é eu aqui. Entendeu? A minha família, meus filhos, é a minha plore, é a minha dinastia. Então, a minha família é minha nação. Outra coisa, a minha casa é minha igreja. Tudo bem, frequenta, vai na missa, frequenta o culto, né? Vai onde tu se sente bem, mas a diretriz é em casa, cara. Porque tu vê lá a história de Adão e Eva, que seja ficção ou seja realidade, eles todo pôr do sol, eles se encontravam com Deus. É muito lindo isso. Eles passeavam. Então, assim, o passear, o caminhar é poderoso. Inclusive, a primeira igreja de Jesus era chamada Igreja do Caminho. Até eu esqueci de falar do Iago. Tem um caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Tem. A pessoa faz o caminho. A gente tem um professor aí, que é um mentor lá de Criciúma, dono da Anjo Química, o Beto Colombo, que ele já foi lá, sei lá, 100 vezes, né? E ele fala muito sobre isso. Ele diz que tu sai do caminho, mas o caminho não sai de ti. Ele diz que é algo fantástico. E o caminho é caminho de Santiago. E Santiago era o Santo Iago. Olha só. Santiago. Santo Iago. E aí eu falei pro Iago, o Santiago o Santiago é aquele que te leva pro caminho. E o caminho, Jesus falou, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Então, assim, o caminho é andar, é a vida, cara. Não é sentar no banquinho e ouvir alguém falar e amém, Jesus. Não, cara, é para aprender, como escola, mas a vida é o dia a dia. Então, assim, a gente tem que viver os princípios em casa e pode ir numa reunião, pode ir num culto, numa missa, ouvir música e tal, tudo isso é ok. Mas ele não é a base. A base é em casa. O homem é o sacerdote da casa. Ele que traz o movimento espiritual, as diretrizes, o orçamento. A gente costuma fazer a agenda no domingo, né? Porque, para quem não sabe, o domingo é o primeiro dia da semana, não é o 7º, né? O primeiro é domingo, né? Então, o domingo é o dia de agendar a semana. E aí, na semana, já fala, quarta-feira eu vou para Floripa, quinta-feira tem tal situação. A família, a questão da crise feminina está nesse ponto do homem não ser claro. Entendeu? Se tu chega no domingo e fala para a esposa, para a namorada, tu fala assim, segunda-feira eu tenho isso, vou viajar na terça, tal. Ela já descansa, tá, beleza, já sei o que vai acontecer, tem uma previsibilidade, passa uma segurança. Então, inclusive a minha agenda, né, quem está comigo na mentoria, hoje tem mais de 70 pessoas lá, a minha agenda ela é pública. Eles sabem a hora que eu acordo, a hora que eu tomo café, a hora que eu caminho, a reunião que eu estou, com quem que eu estou aqui agora. Está lá na agenda, que eu estava com a Altamir Bresciani na feira. Está claro isso. E isso fica fácil, porque a tua vida tem que ser transparente, né? Sim. Onde é que tu está fazendo o quê? Cara, minha vida é transparente, cara. Entendeu? Isso se torna leve. E eu faço isso não para mostrar o meu dia. Eu faço isso para as pessoas pararem de mentir, cara. Sim. Em relação à agenda. Tu não tem compromisso, cara. Tu não é... Eu te conheço. Tu não é assim tu tão não é assim. requisitado. Eu comento, né? A gente conheceu de perto, ficamos amigos, o Geraldo Rufino, né? Pô, o cara hoje é uma sumidade no Brasil. E ele... Às vezes eu faço um teste, assim, mas eu faço um teste, né? Eu falo, deixa eu ver minha agenda. Que agenda, cara? Que agenda? Tu não tem nada para fazer hoje. Daí eu pego e faço um teste, eu chego e mando um áudio pro Geraldo Rufino, né? Aí já acho que demora, sei lá, 6 minutos, responde, cara. Souza, desculpa, eu estou pegando voo agora, estou indo para Belo Horizonte, eu tenho um evento lá. E fica dando explicação, e não tem que dar explicação nenhuma para mim. Mas ele dá explicação. Deus, cara, o cara responde, mano, e tu é o quê? Então eu mostra tua agenda, dá um print, manda aí. Não tem agenda, cara. Para que mentir? Fala assim, Souza, eu não estou afim, eu estou de pijama na cama. E pronto, é mais leve, entendeu? Do que ficar contando história porque atrasou, furou o pneu. Não, cara, eu dormi até mais tarde, eu estou com preguiça, não quero trabalhar hoje. E pronto. Teve uma situação que pegaram no meu pé porque convidaram para
era tomar um café à tarde. Daí eu assim, só um pouquinho que eu vou abrir a agenda aqui e vou ver. Daí, não, quem és tu que tem agenda? Eu disse, gente, se eu não colocar na agenda, nada funciona em casa. Sim. A gente precisa ter uma noção de futuro, precisa organizar para que tudo... Isso que eu vivo atrasada, né? Esse é o meu maior defeito. Mas a gente precisa ter essa noção de como as coisas vão acontecer naquela semana pra gente se organizar, né? Justamente por isso, pra gente Aqui, ter uma noção. Agenda de hoje. Tá aí, ó, todo mundo vê. Sim. E aí, por exemplo... Pra quem tá ouvindo, assistindo, enfim, ele me entregou o celular e tá aqui, ó, 6h30, 7h, 7h30 e tudo, vai dando um checkzinho ali do que já fiz, do que não fiz. E aí, por exemplo, aí eu tenho ali, 2 horas tá livre. Aí daí a pessoa sabe, o Souza tá livre. Posso falar com ele? Pode? Tá livre? Tá. Então, é tipo para isso, né? Sim. E também para eles verem, eu vou me reunir com tal pessoa. Cara, eu tenho interesse em falar com essa pessoa. Beleza, vou falar de ti para ela. É nesse sentido, a gente tem que ser ponte, né? Sim. Unir as pessoas aos propósitos. Eu quero retomar ali, que tu falou que são 5 itens. Começou, pois né? É. Aí foi a nação. A minha família e a minha nação. Que é o lance do bebê, né? O bebê é uma nação, né? Isso. A minha família é a nação. A nossa família tinha que ter uma bandeira. Uhum. Não tinha uma bandeira de papel, mas é fazer essa brincadeira pro teu filho. Cara, nós somos uma família, filho. A gente vai ser grande nessa terra. Sim. E grande pode ser qualquer coisa, mas é mostrar para a família que a gente veio para cá com um propósito. Depois a minha igreja, a minha casa é a minha igreja. Tá. Que é onde lá você faz a tua oração, a tua meditação. Deus passeia no jardim da tua casa. Não precisa de ninguém para intermediar. Né? Isso incomoda muita gente, porque daí, sim. tipo assim, como assim, né? Não, tem que precisar de mim, tem que precisar desse sistema e tal. Ok, né? Mas tem a base que eu vejo é isso, a tua casa é o teu jardim. O restante é só uma ferramenta. É uma ferramenta, é para aprender e trazer para cá. Terceiro, o teu negócio, né, ou o teu trabalho é o teu ministério. Esse já é o teu propósito. Então, Deus te deu dons e talentos que através dele você ajuda pessoas, né? E a palavra cuidado, que eu gosto muito, no hebraico, significa cultuar. Então, quando você cuida, você está cultuando ou agradecendo quem te deu, né? O Deus, ou o universo, como uma pessoa vem a chamar, né? Então, cuidado é isso. Então, você cuida, e tudo que tu cuida, tu cresce. Tudo que tu cuida, prospera. Então, quando tu cuida do teu corpo, você está agradecendo a Deus. Quando você cuida do casamento, Deus, dos filhos, o teu dinheiro, o teu negócio. Então, o teu trabalho é o teu ministério, o teu negócio é o teu ministério. É o dom que Deus te deu, né? A outra fala que a gente comenta é que a tua vida é a tua mensagem. Tá. Porque assim, hoje nesse mundo atual da rede social, todo mundo virou especialista, né? Fez um cursinho final de semana, tal, e aí, já sabe como é que resolve o mundo, tal. Todo mundo tem TDAH, todo mundo alimentação é assim, ovo é bom, ovo não é bom, café é bom, essas coisas, né? Confuso e toda semana muda alguma coisa? Alguma coisa, né, cara? E, na verdade, a galera é responsável, porque eles mandam uma mensagem, às vezes destrói vidas e famílias, né, com uma coisa que tem que ter mais cautela. Então, assim, eu sempre aconselho, cara, ouve pessoas que têm história, que tu possa estar mais próximo, conhece o bastidor. Hoje, os meus mentores são cabeça branca, com todo respeito. Por quê? Porque, cara, já erraram um monte já, entendeu? Então, eu aprendo com eles. Né? Claro, tem os jovens, tem coisa nova, a gente aprende e tal, mas o nosso pilar é os seniors, é os senhores, né? Tem até um filme muito legal de uma executiva lá, que ela contrata o estagiário. Aquele filme eu acho fofo. O Estagiário. Eu acho fofo demais, cara. É mais ou menos assim, né? Hoje é isso, um filme lindo e tal. E ali você vê um estilo de amor, né? Entre os dois, assim, uma coisa bonita e tal. Então, os cabeça branca são sabedoria. Até na própria Bíblia, tu pega lá o mesmo Salomão, tá? Salomão de Provérbios era novo. De Cantares é apaixonado. Né? E de Eclesiastes é velho. Tu vê que mudou totalmente a fala, cara. Sim.
No final ele fala, tudo é vaidade. Ele já fala assim, tudo é vaidade. Então, assim, é bom ter esse dó. Pega a energia do jovem para te motivar, vamos fazer, mas tu pega o mais idoso para tu equilibrar. Então, eu procuro para ter a experiência porque do teu senão lado. tu pega lá um podcast e aí leva aquilo como verdade. Cara, vamos parar de só ler livro de autoajuda e vamos ler livro mais científico, mais profundo, livro grosso. Né? Pega um romance, por exemplo, russo. Cara, é outra dinâmica. Né? Então, assim, aprofundar, e eu tenho aprendido isso muito na filosofia clínica. Tenho estudado, nossos professores, assim, estou apaixonado, assim. Eu sempre tive um pouco de carência de me aprofundar em algumas coisas e eu me achei na filosofia clínica, assim, está sendo muito legal. Já fui professor de teologia, amo a Bíblia, já li ela várias vezes e ainda é o meu manual base, assim, mas a filosofia clínica está dando assim uma profundidade. Tá, entendi. Então, assim, a gente tem que ser mais profundo, entende? É muita frase de efeito, cara, não dá mais para aguentar isso, entendeu? É muito raso, aí tu pega uma frase, tipo, até biblicamente falando, né? O pessoal pega aquele versículo que Paulo fala assim, tudo posso aquele que me fortalece. Uau! Cara, mas tu leu tudo. Ele está falando assim, eu fui preso, posso ser preso, posso passar fome, posso estar rico, posso estar pobre, posso estar ali. Tudo eu posso. É isso que ele está falando. Não é que tu é o super-homem agora que pode... Então, assim, tu pega uma coisa isolada e forma daquilo uma doutrina, tá ligado? E isso é perigosíssimo. Então, até a questão de podcast, eu não fico indicando, eu gosto assim, de história. Não pegar um fato isolado e aí divulga para o amigo. Aí é igual a nutricionista. Ela não pode dar o alimento para todo mundo. Cada pessoa tem tolerância a glúten e tal, né? Cada um tem o seu estilo. Então, assim, é igual conteúdo, é a mesma coisa, conteúdo é alimento, gente. Assim, indicar um livro é muito delicado. Às vezes tu deixa a pessoa pirada, cara. Tem livro, olha, vou te falar. Sim. A pessoa se despega. E autoajuda é isso, né? Autoajuda para quem vende o livro. Legal. Porque no Brasil, por exemplo, a gente está com um problema, déficit de conhecimento, né? A questão da interpretação de texto, analfabetos funcionais. Tem muita informação e pouco conhecimento. Pouco conhecimento. Não né? transforma aquilo em nada. Nada, né? Então, é melhor tu aprender assim, cara, me ensina a fazer um bolo. Cara, aí tu me ensina a fazer um bolo do que eu ficar vendo Masterchef, entendeu? Tu me ensina a fazer o bolo, daí faz o bolo. Cara, eu fiz um bolo, que legal, tal. E aí depois tu faz um bolo melhor, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter... porque aquele lance a minha vida, a minha mensagem, que eu ia terminar de falar, é que no livro de João fala assim, que o verbo se fez carne. Ou seja, a mensagem encarnou. Sim. Então, cara, tu crê nisso, cara, então coloca em prática. Então faz isso com a tua esposa, cara. Faz isso com teu filho, faz isso com teu negócio. Faz, nego, velho. Faz. Mostra como é que faz isso aí. Me ensina mostrando. Aí muda. Aí a gente começa a falar menos, entendeu? E, pá, Sim. tu fala depois, tu tem que praticar, entendeu? Sim. Então, assim, hoje eu procuro, às vezes eu vou falar um negócio até o seguro. Não vou falar porque, cara, eu não tô vivendo isso aí. Eu vou falar, não vai... Porque, não assim, vai trazer verdade naquilo, porque né? o universo... Eu gosto muito de estudar sobre isso, sobre vibração e tal, né? Não é uma coisa assim mística, tá? A vibração é científico, comprovado, né? Tem vários experimentos sobre isso. Por exemplo, né? Tu fica só olhando para aqui, só olhar. Né? Nem pensa, nem só olhar. Só olhar, tu já altera as moléculas da água. E se tu falar, altera. Se tu abençoar, amaldiçoar, também. Isso é comprovado, pode fazer esse teste e tal. E o nosso corpo, cara? Quantos por cento de água? Então, quando tu olha atentamente para a pessoa, tu pode curar a pessoa, cara. Sim. Só olhar, ouvir, o abraço, né? Porque o abraço, tu encosta o coração, né? As batidas se equilibram. Hoje, os autistas fazem tratamento com cavalos, porque a vibração do cavalo, ela sintoniza com o da criança. Cara, daí o cavalo se acalma, a criança também. Fica até diferente, sabe? Então, assim, tu olha para a natureza, tu vê... E uma frase que eu gosto de usar, eu uso frases para sintetizar um conhecimento, não para ser frase de efeito. Tá. Que é o seguinte, o universo não entende palavras. Olha a diferença, o universo obedece vibração. Cara, isso é totalmente diferente. Então, assim, o que tu vibra é a verdade, não é o que tu fala.
Se tu fala, um ator não faz um teatro, ele fala, mas não é aquilo que está sentindo. Agora, o sentimento, cara, de amor, ele cura, e o de ódio também mata. Sim. Né? Então, assim, quando tu abençoa uma florzinha, cara, ela vive. Tu amaldiçoa, ela morre. E isso é com as pessoas. Né? Sim. Então, as nossas palavras. Então, a nossa vida, a nossa mensagem, a nossa família, a nossa nação, a nossa casa, a nossa igreja, o nosso negócio, o nosso ministério. Tipo, Deus te deu um dom para você desenvolver produtos, ou que seja o podcast, isso aqui é um produto também, né? Produto, uma mensagem. Cara, tu tem que usar tudo que tu tem para fazer o melhor. E o último, nossa missão, nosso legado. Tá. Então, assim, o que eu vejo missão? Missão, ela fica clara quando tu sabe quem tu é. O que é o DNA que eu chamo? Né? O DNA é quando tu sabe quem tu é, da onde tu veio, quem tu é, onde tu está. Tá. A partir daí eu consigo fazer se eu vou pedir um Uber aqui agora, eu tenho que botar o endereço de onde eu estou, correto? Certo. Para onde eu vou. A mesma coisa. Se tu não sabe quem tu é, tu não consegue nem botar uma meta. Sim. Porque tu tem que ter o ponto A primeiro. E o ponto A é quem eu sou. Então, assim, se a gente conseguisse organizar, por exemplo, as 5 principais características que a gente tem, você deixaria mais claro para o universo quem tu é e onde tu está. Para ele te entregar os presentes. Sim. Sabe? Para te virar um imã e Para tu conseguir atrair atrair. o que é teu. Eu costumo dizer que não atraímos aquilo que queremos, atraímos quem somos, né? Porque querer não é poder, né? Ser é poder. Então, quando tu atrai. Né? Tu pega o exemplo do imã, né? Do imã e do prego. O imã e o prego, ele tem a mesma composição molecular praticamente. Só que o imã, o celular é o imã, né? O imã, ele é organizado, as moléculas. E por esse motivo ele atrai. Sim. O prego só leva na cabeça. E o prego é atraído. Só que quando tu faz aquela experiência de botar o prego durante um período próximo do ímã, né? Esse ímã, ele magnetiza, ele se alinha as moléculas. Aí ele vira um ímãzinho. Aí tem uma história muito bonita que eu gosto de contar, é que para mim Jesus, né, na minha fé, Jesus, ele é o grande ímã. Sim. E por isso que ele foi pregado na cruz. Então, os pregos simbolizam nós éramos pregos, e quando tu se conecta com o ímã maior, tu fica ímãzinho. Entendi. E o alinhamento é um processo, não é mágica, tá? Tu vai ficando melhor, cara, tu melhorou como pai, tu fica mais ímã, como esposo, como profissional, teu ímã vai ficando mais forte, ao ponto de você caminhar na rua, as pessoas, que pessoa legal, nem falou contigo, cara. Que pessoa legal, né, cara? Ele chega aqui, passa uma coisa boa, é porque tu tá alinhado. Sim. E a tua presença, ela acaba sendo detectada. Tem um teste de magnetismo do corpo, que parece que o ser humano é 2 metros de distância, assim. A energia dele movimenta. E do cavalo chega a ser 7 vezes mais. Olha só. Por causa da potência do coração do cavalo. É impressionante, tá? Por isso que os maiores discursos da história é em cima do cavalo. O cara tá lá e pá, o cara falava, tal. Imponente, autoridade. Napoleão, caiu o cavalo, entendeu? E hoje a tara dos homens pro carro é por isso. Quantos cavalos tem teu carro, né? Tá nisso também, a imponência da mensagem. Só que o cavalo tem essa questão mesmo natural, quando tá em cima dele. Impressionante. Então as 5 chaves do reino eu chamo disso, né? Então, a minha vida, a minha mensagem, para de falar tanto e faz mais. Faz, cara. Como é que é perdoar? Quem tu perdoa? Eu dou o exemplo da minha cicatriz. Tá. Eu tinha 3 anos de idade, o cachorro me mordeu, minha mãe me achou morto no chão, cheio de sangue e tal. Eu lembro de umas 4 imagens. Eu lembro do cachorro pulando em mim, eu tinha 3 anos, eu lembro. Ele pulou em mim, depois eu lembro eu dentro de um Fusca Bordeaux. Fusca Bordeaux, do vizinho da mãe lá, seu Beto, que já faleceu. E eu botei a mão aqui, daí a mão entrou, porque aqui abriu. Tu tá apontando pra tua bochecha, né? Aqui, ó. Na bochecha tem uma cicatriz. Aqui. Aí assim que aconteceu. E eu não deixei a barba por causa da cicatriz, tá? Nada a ver. Eu sempre deixei. Sim. A mãe dizia, esse é teu charme. Eu acreditei, nunca fiz plástica. E aí... Tu botou a mão e dava pra sentir. Não, eu fiz assim, ó. Eu senti um gosto de salgado, que era sangue. Sangue. Aí depois eu botei, eu desmaiei, né? Aí eu acordei no hospital,
daí eu tava numa cama deitado, vi aquelas tipo luzes assim, ó. Aham. E aí a câmera deitou, veio um cheirinho de maçã verde, Ó. que era para dormir, né? Uhum. Aí eu dormi, acordo no sofá da sala da mãe, um sofá de couro bege, assim, ó, bege. E aí eu boto a mão cheia de ponto. Eu lembro dessa cena. Então, quando eu boto a mão aqui, como agora, eu lembro que o cachorro me matou praticamente. Uhum. Mas não dói mais. Sim. Isso é perdão. Eu vou lembrar, mas não dói mais. Só que eu não preciso ficar perto desse cachorro. Sim. Nem Perdoar deixar na não minha significa Não. voltar a Cara, conviver. eu te perdoo, mas não quero mais andar contigo, cara. Eu te perdoo, mas não quero mais ter você na minha empresa. Eu te perdoo, mas não quero mais estar do teu lado. Não quero ser teu... Não quero, cara. Te perdoo. Segue, nega. Vai. Porque o perdão é esvaziar a mochila, né? A Sim. vida é uma viagem. A mochila fica mais leve. Então, o perdão beneficia mais a mim do que... Né? Sim, outra pessoa. Então, eu vejo isso, assim, quando a gente... Essas 5 pontos que eu procuro ensinar para o meu filho, ou vivenciar na minha casa, é o que às vezes me mantém firme perante o caos. Sim. E tem onde me pegar, entendeu? E o legado é isso, né? A gente sabe quem eu sou. Cara, você descobriu agora o dom da comunicação, a importância que é através da tua restauração, tua vida, teu casamento, os filhos. Cara, isso mudou, né? Eu lembro dela, mudou assim, radicalmente. E tu descobriu, cara, isso aqui que é o negócio. Sim. Então, quantas pessoas vou ajudar agora a partir disso, numa situação que é uma dor mundial, que é a falta de paternidade, ou falta de maternidade Sim. também, né, que hoje está muito, muito em falta. E aí você pode ter objetivos claros. Não, essa é a minha missão. Sim. Quero morrer fazendo isso aqui, cara. Beleza. Daqui a pouco eu vou Faz ter o teu melhor Daqui a com o pouco que eu tu vou estar na tem. televisão, porque isso aqui vai bombar, e pá, entendeu? E daqui a pouco a gente está lá, é impressionante, cara. Assim, É, a impressionante. gente atrai realmente, né? Souza, tudo isso que tu passou aqui pra gente, esses 5 passos também, tu passa na tua mentoria, tu tem a mentoria, né? Fala um pouquinho pra gente, como é que o pessoal pra te achar aí no Instagram. Lembrando que a gente não veio aqui falar de negócio, né? Mas, Não, mas a gente sempre traz porque faz parte, né? Só que assim, a nossa vida, a nossa mensagem, não separa nada, né? Sim. O que tu faz, tua carreira, teu negócio, família, é tudo junto, a vida espiritual é tudo junto. Então, hoje a gente tem durante os 30 anos de vida, né, erros e acertos, eu fui organizando alguns métodos, assim. Na verdade, eu nem queria fazer método. Aí o pessoal me cobrava, cara, tem que organizar isso aí para tu repassar. E aí a pandemia meio que acelerou isso. Aí eu organizei os meus 5 principais métodos, que é o Free Minds, que é Mentes Livres, que eu faço é um processo de tirar um pouco você da roda dos ratos. Né? Não é para você se alienar, mas tipo, sai um pouco, cara, veja diferente. Por que tu segue esse calendário? Sabe por quê? Não sabe? Daí eu explico. Calendário gregoriano, né? Que é um calendário que foi mudado. Existia um calendário original e foi feito esse que a partir de faz 2024 anos. O original, né? Que tem vários outros, mas os mais antigos é o judaico, que hoje está em 5.784 anos. Daí eu te pergunto, qual calendário tem mais experiência, né? E aí, por que mudou? Mudou para mudar as regras do jogo, né? E aí hoje ninguém questiona isso. Sim. Então eu trago esses questionamentos. Por que isso? Né? Por que a palavra trabalho? Essa palavra trabalho, ela vem de um objeto de tortura chamado tripalium, que é tipo uma cruz assim, ó, uma cruz que o escravo era esticado. E por que tu fala essa palavra ser uma palavra tão ruim? Eu vou trabalhar. Tu tá falando assim, ó, o significado das palavras, né? O poder da palavra, eu vou me torturar. Fala Sim. isso quando fala. Então muda a palavra. Cara, eu vou ajudar meus clientes, eu vou cuidar dos meus clientes, eu vou cumprir minha missão, eu vou semear, eu vou fazer o bem, entendeu? Muda um pouco essa palavra. Então, eu trago esses questionamentos. E aí a galera começa a pensar um pouco diferente, sai Sim. um pouco da... Então, o Free Minds, o chanceler de ideias, que é pegar uma ideia, às vezes, no papel e transformar ela em algo real. Porque, assim, ó, uma ideia vale $1, tá? Mas um plano vale $1 milhão. Então, assim, ó, coisa que é complicada é tu ficar ouvindo os assuntos de startup. É muito sonho. O gurizinho acha que vai ser um Bill Gates, tá ligado? Cara, não é assim, né, nego? O cara da Amazon vendeu a casa dele para construir. Tu venderia a tua casa? Não vende, né? Então, assim, ninguém quer vender o carro dele, mas quer que alguém dê para ele, né? Então, assim, uma ideia vale $1, mas
mais um plano, Miriam, e a gente ajuda a organizar o plano. Prático, cara, tu quer fazer um canal, tá? Tu quer participar do programa no SBT? Agora, ligamos agora lá pro executivo SBT. Cara, eu tenho uma pessoa que vamos fazer um teste aí? Vamos quando? Quarta-feira, 2 horas. É assim que tem que acontecer, cara. Bota a data, horário, marca, eu já passo na hora. Esse negócio de contato tem que passar na hora. Não depois. Ó, já passo para ti o contato dele, já liga para ele, já passei o teu para ele, já marca o café, quarta-feira que vem às 4 horas, vocês vão lá e já vão. Então, esse tipo de movimento. O outro que é o Âncora Business, que é um método de conexão, a gente chama de primeiro mesa de relacionamento, depois mesa de negócio, que é o estar na mesa. Isso aqui, né? É até legal porque a mesa é isso, né? Tá na mesa, conversando, é gostoso, e aí você gera profundidade de relacionamento. O negócio depois é detalhe. E daí, cara, já confio nela, não vou nem questionar. Às vezes não questiono nem valor. Porque, cara, não vou perder meu tempo, já confio nela, vou chamar ela para fazer. É quando tu contrata o Altamir Bresciani, tu teve mesas de relacionamento com ele. Então, tu confia nele. E aí eu vejo a tua irmã, né, que ela tá lá no escritório, ela desce lá, adora ir lá, né? Sim. É relacionamento, né? É muito legal isso. Tu já participou também do Jantar do Âncora, né? A gente faz jantares, encontros, cafés e tal, que é poder da mesa, a gente chama. A gestão orgânica, que são métodos de gestão, modelo japonês, o japonês é mais disciplina, o modelo americano que é mais criatividade, mais agressividade, no make money, né? E o modelo israelense, que é o modelo mais de profundidade. Então, assim, várias tecnologias foram criadas em Israel, ninguém sabe, né? O próprio Waze, né? Tantas coisas incríveis que são criadas lá, né? É uma startup nação, né? Hoje é o país dos mais seguros mesmo, estando em guerra. Eles mandam 100 mísseis, não cai nenhum. Que os caras têm um processo de defesa muito forte, né? E aí isso gerou um movimento, que são 20 princípios, que a gente implementa na empresa para que a gente possa, uma forma de brincar, de demitir o dono. Tipo, não precisa mais tua presença física aqui. Sim. Tu se ausenta, né? E o último, que é a consolidação, que é o seja um imã. Então, todo esse alinhamento, ele é para você ser mais imã e menos prego. A gente nunca é perfeito como imã, mas seja mais imã, cara. Você não precisa fazer tanto marketing. Por exemplo, assim, ó, tu tá fazendo podcast aqui. Cara, às vezes uma pessoa só que ouviu, muda tudo. Uma só. Né? Tu pega vários exemplos que tá na história de Jesus. Ele falava com uma pessoa e mudava a cidade. Uma só. Então, sempre falar, eu já participei muitas vezes de rádio também, e o rádio é louco porque tu não... É tipo assim, né? Mas aqui tem a imagem, mas o rádio tu não sabe quem está te ouvindo, cara. É um negócio doido. A gente fazia um programa de madrugada, disse, cara, quem que tá ouvindo nós essa hora? Né? E tinha gente ouvindo, cara. Era o taxista, a enfermeira no hospital, tava ouvindo, cara. Tu falou, mudou a minha vida. Pô, como assim mudou a tua vida? Então, é muito legal isso, saber o poder do 1 a 1, né? A teoria do caos, o pequeno vento, hoje gera uma grande tempestade amanhã. Né? Então, isso a gente aglutinou e criou uma mentoria chamada Faça 5 anos, 6 meses. Não é mágica, né? Mas a gente pega os 5 métodos e desenvolve durante 6 meses. Cada um mesinho, 6 meses e tal. E aí, depois disso, a gente faz um fechamento, um evento, uma imersão. Eu gosto de fazer imersão no sentido de fechamento de um processo, porque sucesso é processo. Sucesso não é evento. Né? Sucesso é bastidor, sucesso não é palco. Então, assim, focar no processo. Né? E se alegrar no processo, não só no prêmio final. E essa é a grande magia. Então, esse é o formato. A gente tem do Âncora, que é o Âncora Business, que é o Instagram, e também a minha pessoal, que é R. Souza Group, né? Group, né? Depois a gente vai deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo para quem quiser. Eu procuro ser mais discreto, eu não sou muito de... Sempre o pessoal me cobra para fazer podcast, fazer curso online. Cara, eu sou o tiozão do Orkut. Eu tenho umas dificuldades assim, tal. Eu acho que por causa da mensagem. Assim, a mensagem que eu tenho ela é um pouco... Ela gera um impacto um pouco diferente. Eu prefiro olhar no olho. Porque daí eu sei... Se der alguma coisa, eu consigo resolver, né? Aí tu joga assim, meu amigo do céu. Então, eu procuro fazer mais no 1 a 1, né? Sim. Mas
estamos aí para ajudar quem quiser ouvir um pouco mais. E, Souza, de novo, né? Eu te trouxe aqui porque eu tinha certeza que ia ser um encontro de conexão de valor, Sim. né? E que quem está nos assistindo, nos ouvindo, aprendeu muita coisa e que possa levar para a vida e entender que o processo, ele pode ser lento, mas você está em movimento, então o resultado vem, né? E tudo que a gente falou aqui está relacionado à paternidade, porque é isso que a gente quer mostrar para os nossos filhos, né? Um mundo melhor e que eles estejam em movimento para sempre melhorar, crescer e evoluir. Eu vou te agradecer muito por ter me colocado na sua agenda. Eu sei o quanto tu é ocupado, eu sei o quanto tu tá sempre viajando e foi uma honra muito grande quando tu aceitou o meu convite e disse, Mel, vamos lá, vamos fazer dar certo. Então, novamente, muito, muito, muito obrigada, Souza, por ter aceitado. Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aperta o sininho aí no YouTube para receber as notificações, nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, e lembrando que depois vai estar nas plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, Amazon Music. Era isso e até breve. Obrigado.